Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E eu fico muito feliz de estar novamente aqui falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre um tema tão importante chamado perdão. A palavra de Deus nos fala após o Pai Nosso, ali relatado, que aquele que não perdoar não será perdoado pelo Pai que está no céu. Então o perdão é uma decisão e não um sentimento como muitas pessoas pensam que seja. Para perdoar uma pessoa, eu não preciso no momento de decidir estar amando ela de paixão, ou seja, nossa, que pessoa maravilhosa, né? É óbvio que a Bíblia não é uma utopia. A Bíblia é real. A palavra de Deus ela é uma realidade para nós. A verdade é que aquele que perdoa, ele fica liberto, né? Ele se sente livre, né? O perdão é a base da libertação de todo ser humano. E eu digo a você, nessa noite, se há alguma coisa que te impede ainda de decidir liberar o perdão, libere o perdão. Vale a pena. Você vai experimentar algo maravilhoso do Senhor. Mas eu quero falar sobre algo que Jesus falou em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que eu gostaria de ler com você nesse momento. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Engraçado é que o próprio Pedro se aproximou de Jesus perguntando se deveria perdoar o irmão até 7 vezes. De onde Pedro tirou isso? De onde Pedro acreditava que talvez ele tivesse que perdoar alguém até 7 vezes? Bem, a palavra do Senhor, ela é rica e maravilhosa. E Jesus responde a ele: não só até 7, mas 70 vezes 7. Então nós temos que entender primeiro por que Pedro quis, o que Pedro quis dizer com até 7 vezes e o que Jesus quis dizer com a resposta até 70 vezes 7. 70 vezes 7 daria 490 vezes se nós fôssemos fazer uma matemática, né? Mas a palavra de Deus, ela não é tão lógica assim nessa questão da matemática, né? Aqui Jesus estava conversando com um judeu que conhecia a Torá, que conhecia toda a lei de Moisés, toda a lei que havia sido dada aos judeus, porque Pedro era judeu. Então Pedro conhecia uma história que está descrita lá em Gênesis capítulo 4, né? Gênesis capítulo 4, aonde Caim matou Abel, né? Se você ler lá toda a história, Caim matou Abel, e o que aconteceu foi o seguinte, que Deus já havia dado a sentença para Caim, e colocou uma marca na sua testa para que ninguém viesse a fazer algum mal a ele enquanto ele estivesse errante em outras terras. E ele disse: aquele que fizer algum mal pagará 7 vezes. Foi isso que Deus falou para Caim. O Senhor lhe respondeu no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 15... Deus falou: não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Então, 7 vezes, foi daí que Pedro tirou: devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? E o interessante é que aqui quem julgaria era o Senhor, e aí, se alguém viesse a fazer algo contra Caim, seria vingado 7 vezes. Aí Jesus dá aquela resposta sabendo que Pedro conhecia bem as Escrituras,
de alguma forma sobre a lei de Moisés, de ouvir falar por tradição, e disse: não, meu querido, é 70 vezes 7. E sabe por que ele disse? Porque você imagina a descendência de Caim, que está em Lameque, que você vai ver no capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz: Lameque diz às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ou 70 vezes 7. Então, a cada geração que passa, nós temos que perdoar e perdoar e perdoar. Porque a vingança não nos compete, mas compete ao Senhor. Então, caso você nunca tenha entendido isso, você está entendendo agora. É Deus quem dá a sentença. É Deus quem faz a justiça. E o pecado confessado é pecado perdoado. Então eu quero dizer a você, todos nós devemos liberar o perdão, sempre. Isso é uma questão de lógica e de fé. Por esse simples fato. Você quer ser perdoado? Libere o perdão. Você quer ser curado? Libere perdão. Você quer amar e ser amado? Libere perdão. Você quer ser perdoado por Deus? Libere perdão para o seu irmão. Ah, mas não é meu irmão, é uma pessoa que eu mal conheço. Ah, é uma pessoa má. Libere perdão. Não fique preso a essa pessoa. Seja livre. Seja livre para viver o que Deus tem para a tua vida. E lembre-se, Jesus tinha todos os motivos para não perdoar as pessoas que o levaram à crucificação. Mas ele só levantou uma voz para o alto e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu digo a você, as pessoas parecem que sabem o que fazem, mas na maioria das vezes elas não sabem o que fazem. Então perdoe. Perdoe elas. Se Jesus em sua magnitude perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Que Deus abençoe sua vida e seja feliz. Libere perdão. Libere perdão. E seja livre e curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.